Olá, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e a sua família. Eu sou a Jane Honório e você está no canal Palavras com Graça. E no vídeo de hoje eu quero levar você a meditar comigo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 23 ao 27. E dessa vez eu continuarei usando a minha versão preferida, que é a Nova Versão Internacional. Essa meditação, amados, eu escrevi no dia 15 de julho de 2017. E naquele momento nós estávamos vivendo o PAN de 2017. E eu presenciei ali uma das competições que, na minha opinião, foi uma das mais lindas de toda aquela programação. Era a equipe brasileira de ginástica artística que estava ali participando nos últimos momentos, se não me falha a memória, era na final, aquele momento ali, e houve uma participação maravilhosa de um atleta chamado Vitor Rosa. Mas o que isso tem a ver com o que eu vou falar hoje? Vamos acompanhar a leitura do texto. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. É muito bonito falar desse texto dentro do contexto que eu estava presenciando ali. Eu estava assistindo essa competição e ao assistir essa competição, Deus ministrou essa palavra no meu coração. E eu anotei algumas coisas que o locutor falava ali naquele momento. Para vocês terem uma ideia, aquela equipe, ela ali naquele momento, quem estava competindo ali era o Diego Hipólito, o Adam, que eu não sei o sobrenome, Luiz Vitor, Vitor Rosa e um outro atleta que, se não me falha a memória, o nome dele é Mozia. Eu acho que é assim que se fala. O treinamento deles era feito segunda, terça, quinta e sexta, 6 horas de treino 2 vezes ao dia. Quartas e sábados, 6 horas de treino, 1 vez por dia. Então vocês percebem que era um treino muito rigoroso. No domingo eles tinham descanso e eles não tinham férias de 1 mês para não prejudicar o condicionamento físico. Detalhe que Paulo fala aqui no versículo 25, que todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Todo o esforço dessa equipe é para obter uma medalha, seja ela qual for, ouro, prata ou bronze, é algo físico, que depois da morte não vai valer nada, porque eles não vão poder levar essas medalhas com eles. Naquele momento a medalha é importante porque é uma honra para o país. E naquele momento é uma seleção que estava representando o Brasil, seleção de ginástica artística. E aí, Paulo coloca o seguinte no versículo 23. Faço tudo por causa do Evangelho. Ele não via limites e nem barreiras para pregar a palavra de Deus. Ele fazia de tudo. E onde ele estava, o lugar, tudo para Paulo era uma oportunidade de ele falar de Jesus, de ele pregar o amor de Deus. Paulo ele não se contentava em estar onde ele estivesse e perder a oportunidade de falar de Jesus. Para ele era importante que ele já estivesse ali pronto para isso. Ele fazia, se ele estava no meio de pessoas sábias, ele falava como sábio. Se ele estava no meio de pessoas incultas, ele falava como um inculto. Onde Paulo estava, ele se adaptava para que o evangelho chegasse até aquela pessoa. Então ele realmente fazia assim malabarismo para poder pregar
o Evangelho de Cristo e ter um tempo proveitoso, não perder nenhum momento de vida dele sem falar de Jesus. O objetivo dele era fazer o seu Deus ser conhecido. O objetivo de um atleta, ao ser recompensado, é fazer com que o seu país seja reconhecido. E olha aí, era o que Paulo queria fazer. Ele queria fazer com que o seu Deus fosse conhecido. E essa luta, ela se reflete no quadro de medalhas. No caso, a luta do atleta, ela se reflete no quadro de medalhas. Então, quando a gente vai vendo assim, ao longo de uma Olimpíada ou de jogos como o Pan-Americano, que tem lá o quadro de medalhas, olhando para o quadro de medalhas, a gente vê a luta dos atletas. Vê lá quem está nos primeiros lugares, a gente imagina quanto aquele povo treinou, perdeu dias de sono, de estar com a família, de passear, para treinar, para estar ali com seu país representado lá no topo, nos primeiros lugares. Lá em Timóteo capítulo 2, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz o seguinte: nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Então, eu falei anteriormente como é o treino rigoroso, como era naquela época, né? O treino rigoroso da seleção. Provavelmente hoje ainda é, mas hoje já é uma outra equipe. Só que tem um detalhe. No versículo 24, Paulo reforça: apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que ganhem. Nessa competição, eles estavam participando os 4, né? Então, cada um que fazia a sua apresentação aumentava a pontuação da equipe. Quando o Diego Hipólito ele foi competir, ele fez uma apresentação simples, mas de forma que o grupo ganhasse uma pontuação que levantasse. E aí, gente, o que aconteceu aqui foi uma coisa maravilhosa. Vamos lá, vamos continuar. No versículo 25, Paulo fala: o atleta treina duro para obter uma coroa que perece. E esse atleta, ele em tudo se domina. Apesar dele estar competindo para ganhar uma coroa perecível, ele tem um treino e ele vai nesse treino e ele se domina. Então, se ele precisa acordar cedo, ele vai dormir cedo. Se ele precisa comer muito, ele vai comer muito. Se ele precisa comer pouco, ele vai comer pouco. É uma dose maior de carboidrato, é uma dose menor de proteína, ou vice-versa. Então, ele tem toda uma regra para poder seguir. E ele se domina. Ele pode querer um dia sair de uma dieta, mas ele lembra que ele é um competidor, ele é um atleta, ele está representando um país em uma competição que vai fazer o nome de seu país conhecido. Então ele presta atenção e prossegue com rigidez no seu treinamento. O atleta treina duro para obter uma coroa que perece. E nós, o que temos superado para obter o nosso prêmio? Eu fiquei admirada, porque nessa competição aconteceu um momento em que o Vitor Rosa ele foi fazer um determinado movimento e quando ele pisou, ele torceu o tornozelo. E aí, gente, foi que eu fiquei assim mega admirada com a força de vontade daquele rapaz, um rapaz novo, mas competindo com toda a garra em favor da sua equipe e do seu país. O Vitor Rosa, ele competiu em 5 aparelhos com o tornozelo esquerdo machucado e no final ele se tornou o herói da equipe, que foi medalha de prata para o Brasil. Gente, isso é muito lindo. Isso é muito lindo, ver o quanto esse rapaz se esforçou para chegar, para colocar o Brasil no segundo lugar, competindo com o tornozelo esquerdo machucado. E nós? O que nós temos superado? O que nós temos segurado? Como é que a gente tem... o que a gente tem superado mesmo, né? Os nossos tornozelos doendo, quais são? A gente tem andado com o nosso tornozelo doendo? A gente tem lutado com o nosso tornozelo doendo? A gente está insistindo
em não abandonar a luta por causa da nossa dor? E aí, como é que fica? No versículo 26, assim como este atleta, no caso, assim como o Vitor Rosa, devemos ter o objetivo, nos esforçarmos para alcançar a coroa da vida. Como está lá em Apocalipse 2:9, na parte C, ser fiel até a morte. É correr mesmo, é continuar, é prosseguir. Os dias maus vêm, eles são necessários, eles não vão deixar de existir. Eles vêm. Mas, para isso, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6:10. Em Filipenses, no capítulo 3, versículo 14, Paulo fala o seguinte, que ele prossegue para o alvo. E quando se prossegue, com certeza, as coisas vão ficando para trás. Ou seja, se eu estou andando, se eu estou indo para frente, eu estou deixando um monte de coisa para trás. Eu tenho que prosseguir. E numa competição de corrida, por exemplo, o corredor ele presta atenção no ponto final, no alvo. Ele quer chegar na linha de chegada. Então, ele vai deixando para trás. Os oponentes vão ficando para trás. E ele fixa os olhos, no prêmio. O passado não importa mais. Deus fez coisas novas. Está lá em Isaías 43:19. Então, assim como esse atleta, ele está correndo e o que está ficando para trás ele deixa, esse passado, aquilo que está lá atrás, ele não tem mais importância. Eu não tenho que ficar indo lá buscar, porque eu era assim, porque eu fazia assim. Isso aí não é algo que vai te afetar mais na sua caminhada com Cristo. Agora você é um atleta, você tem um objetivo, você está buscando uma coroa incorruptível. Então é para esse foco, para esse alvo que você tem que olhar. E apesar de todo o treinamento rigoroso, o ganhar medalhas é uma coisa incerta. Ou seja, os atletas da equipe brasileira, com certeza, eles treinaram para ganhar a medalha de ouro, que é o primeiro lugar. Mas eles já podiam chegar lá, nós já ganhamos a medalha de ouro? Claro que não. Eles tinham que competir primeiro. Ou seja, essa medalha é algo incerto. Eu vou competir para ver a possibilidade de consegui-la. Mas não é algo que já está ali fechado, não, já ganhei. Não existe isso. Depende da pontuação. E se o objetivo desse atleta é o ouro, ele tem que estar pronto para superar os próprios limites. E Paulo entendia isso. Então, o atleta, o Vitor Rosa, ele continuou ali ele continuou ali na competição porque ele estava superando os limites. Eu não faço ideia, gente, da dor que esse menino estava sentindo ali naquela competição. Porque se a gente olhar lá no vídeo no YouTube, a gente vai ver cada pulo que eles dão, que eles têm, que dar, firmar o pé no chão e se estabilizar. E muitas vezes ele fez isso quase que forçando muito mais o pé direito, porque o esquerdo já não estava dando mais. Mas Paulo também sabia disso. E no versículo 27, ele diz que esmurrava o próprio corpo. Você confiaria nas palavras de um atleta que nunca foi campeão? Você colocaria esse atleta que nunca foi campeão para defender o seu time lá na final? Esse aqui nunca fez nada, nunca competiu. É agora. É claro que não. Por quê? Porque o atleta ele tem que passar por várias fases. A gente vê, por exemplo, em times de futebol. Geralmente os meninos começam pequenininho, vão para várias fases, dente de leite, juniores, eu acho. Depois tem sub-16, sub-18 e assim vai, até chegar lá no time oficial do clube. Mas eles passam por várias etapas. Você colocaria o seu filho para treinar numa escolinha onde o atleta não conquistou nada? Você não tem nenhuma referência? Onde ele não tem nenhuma vitória, nenhuma conquista? Geralmente, quando a gente vai colocar os nossos filhos em ambientes esportivos, a gente procura saber, como é que é feito, o que é que já ganhou,
Qual é o background desse atleta? O que ele já conquistou? Até porque o atleta ele vai servir de inspiração para os novos. Então, como é que eu vou servir de inspiração para uma pessoa se eu não ganhei nada? Se eu não conquistei nada? Se eu nunca competi, nunca busquei, como é que eu vou servir como referência? Especificamente falando sobre essa questão do atleta. Continuando aqui, Paulo procurava se superar porque o seu testemunho estava comprometido. Paulo foi um perseguidor. Então agora ele precisava e ele queria, ele mostra isso no decorrer das suas cartas, que ele não podia perder tempo. Ele queria se superar, ele queria pregar o evangelho para o máximo de pessoas possível, porque ele foi aquele que perseguiu muitos cristãos. Ele tinha esse desejo, essa ânsia de falar do evangelho de Cristo, para que as pessoas conhecessem esse Senhor que um dia se encontrou com ele e mudou a vida dele de uma vez. O próprio Jesus declarou que não há proveito em ganhar o mundo e perder a própria alma. E Paulo, quando ele fala que ele esmurrava o próprio corpo, é a mesma coisa quando ele fala que o atleta em tudo se domina. É claro que Paulo tinha seus problemas interiores. Ele tinha ali as suas angústias, ele tinha ali as suas inquietações, mas ele esmurrava isso, ele não deixava que esse tipo de situação passasse por cima daquilo que ele tinha como meta, daquilo que ele tinha como objetivo, que era proclamar o amor de Cristo, fazer Deus conhecido. Dessa forma, Paulo nos ensina que não é só ter um testemunho de conversão muito bonito e impactante, mas é preciso permanecer no propósito a que fomos chamados, para que possamos, como ele também, dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo 4, versículos 7 e versículos 8. E assim, gente, olhando para aquela equipe de ginástica, lá em 2007, quando eles subiram no pódio e receberam a medalha de prata, aquela medalha teve peso de ouro. Você pode buscar aí, ver essa competição no YouTube, foi no Pan-Americano de 2007. Procurem no YouTube que vocês vão ver e vocês vão lembrar dessa mensagem. Aquela medalha de prata, ela teve um peso de ouro. Para eles estavam ali no segundo lugar do pódio, mas eles com certeza, foram os primeiros ali, porque cada um deles ali se deu. Quando o Vitor Rosa se machucou e eles perceberam isso, cada um, quando foi fazer a sua apresentação, eles foram dando o máximo de si para que a equipe não fosse prejudicada e para que o Brasil também continuasse sendo bem representado, como foi, tanto que levou a medalha de prata. O meu convite é que, assim como aqueles meninos lá em 2007 lutaram pela medalha de prata, uma medalha apreensível, uma medalha que um dia vai acabar, que vai passar para a vida deles. Eles vão ter lá as suas recordações, mas ela é algo que vai ficar aqui. Vamos lutar para ganhar uma coroa que não perece, para ter uma vida eterna, para ter algo maior. Vamos lutar para que o nosso Deus seja conhecido de outras pessoas. Vamos lutar aprendendo a nos dominar, aprendendo a ir além dos nossos limites. Assim como aquele menino que competiu ali machucado, superando toda a dor para poder chegar em um lugar do pódio. Vamos pegar esse exemplo, assim como o apóstolo Paulo e tantos outros na Bíblia que superaram as suas dores e prosseguiram, para que no final nós também venhamos a ganhar a coroa da vida e estar ali na glória
morar no céu, onde habita a justiça, com o nosso Senhor Jesus, o único que é digno de toda glória, de toda honra e de todo louvor. Que Deus abençoe você grandiosamente, que o Espírito Santo fale muito mais no seu coração. E quanto ao vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com outras pessoas e deixar os seus comentários. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por você ter chegado até aqui. Fique com Deus, em nome de Jesus. Amém.